Acabamos de fazer agora uma sessão de acompanhamento mensal da Laura, que durou exatos 19 minutos. A gente fez 2 trocas de cenários e rendeu 98 lindas fotos. E agora eu vou contar para você como foram os bastidores para fazer esse ensaio, como que a gente criou o cenário e como que rolou a sessão. Vamos embora? A Laura está com 5 meses. E quando você faz acompanhamento mensal, você tem que ver que tipo de cenário que dá para aquela idade do bebezinho. Nessa idade, 5 meses, as crianças normalmente ainda não sentam sozinhas. Se sentar é um caso à parte, mas normalmente elas ainda não conseguem ficar paradas sentadinhas. Então o que a gente pensou aqui do cenário? A gente pensou nesse tipo de cestinho para colocar a bebezinha dentro. É um cenário, como vocês estão vendo, o tema é Páscoa, né? E agora eu vou falar para vocês da simplicidade de se montar um cenário desse tipo. Aqui no cesto, é um cestinho que a gente mede um tamanho mais ou menos que a bebezinha vai caber. Normalmente é isso daqui, ó. Um antebraço aqui é um tamanho bom para colocar uma bebezinha de 5 meses dentro. É uma medida mais ou menos padrão aqui. É um cestinho bem leve, ele é bem levinho. Então o que a gente faz? Para não ter risco de a bebê encostar para trás e ele tombar, antes de a gente montar o cenário, a gente coloca aqui alguns pezinhos no fundo. Que pode ser esse peso que eu tinha aqui, mas pode ser também um saquinho de arroz, saco de feijão, alguma coisa que você tenha montado aí. Aqui é uma mantinha bem fofinha, bem peludinha para a criança ficar confortável, a gente arruma ali. Repare que essa parte do cenário é um pouquinho mais alta, do cesto é um pouco mais alta, então a gente vai deixar virado para lá, para o bebê encostar as costas aqui, para ter mais apoio, ficar mais em pezinho. E o cenário a gente também girou ele um pouquinho para a minha luz. Na minha luz principal, ela vem daquela janela. O fundo que a gente utilizou para fazer esse cenário aqui é o fundo mais simples de todos, é um fundo de TNT. Esse daqui é um TNT um pouquinho mais grosso, acho que é um TNT 100, mas é um fundo de TNT dobrado em 2. É uma coisa super simples. Essa madeira é uma madeira que a gente encontrou jogada na rua, que é uma moldura de uma janela velha, que qualquer lugar você encontra. Aqui a gente usou umas florzinhas, porque é uma menininha, então a gente já colocou mais flores, né? Aqui esses bichinhos de coelhinhos, né? Coelhinhos que você encontra em todo lugar. E agora que está na época de Páscoa, qualquer lugar que você vai, lojinhas aí até de R$1,99, ou se você estiver mais próximo, vai na 25 de março, encontra vários e vários tipos de coelhinhos diferentes aí para montar o cenário. A Marinhos Fernando também você encontra, tem vários lugares. Isso aqui é uma coisa muito simples de se localizar. E aqui depois foi uma cestinha com ovinhos, que também se encontra em todo lugar, e umas flores para dar um charme. Então é um cenário super simples, básico, né? E aí, como aqui a gente tem essa disponibilidade, eu dei uma incrementada na iluminação, porque normalmente daria para fazer a foto, coloca um pouco mais de luz no fundo e fica tudo bonitinho lá. Mas aí, para dar uma diferenciada, eu coloquei 2 flashes embaixo da mesa. É aqui um outro detalhezinho. Eu gosto de fotografar em cima da mesa quando os bebês ainda não estão andando. Quando o bebezinho já está ali perto de um aninho, que ele começa a ficar de pé e começa a querer se movimentar muito, aí eu já não faço em cima da mesa, já coloco essa mesma madeira no chão e faço sinais no chão, que é bem mais seguro. Mas enquanto isso que o bebezinho ainda permite, a gente fotografa em cima da mesa porque é mais confortável, mais cômodo para nós, para os pais, para todo mundo. Então, como tinha essa possibilidade de estar em cima da mesa, eu afastei um pouquinho a mesa e embaixo dela eu coloquei 2 flashes que a gente vai mostrar agora para vocês. Que isso daqui, gente, é um plus, tá? Isso aqui não é obrigatório a ter, mas como eu tinha essa disponibilidade aqui no estúdio, eu ainda coloquei 2 flashes, poderia ter colocado um só. Mas eu coloquei 2, um para cada lado, para fazer uma cobertura de luz ali no espaço todo. Então depois eu vou colocar para vocês a foto, para vocês verem como que fica com esse tipo de iluminação. A nossa luz principal é a luz que vem aqui da janela. Só que hoje de manhã estava bem nublado o tempo, né? Ameaçou de chover e tal, a luz foi caindo, conforme eu estava testando a luz, você já testa antes de começar a sessão. Quando os pais sobem com o bebê, já está tudo pronto só para colocar o bebê e começar a fotografar, né? Trocar ele. Então, na hora que eu comecei a testar a luz, eu vi que ela estava caindo muito, porque o tempo estava ficando muito nublado. E aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui fora um painelzinho de LED. Um painel de LED com uma sombrinha na frente para a luz ficar mais difusa. Então, esse daqui, se você tiver a possibilidade de adquirir, é um equipamento Coringa. Esse aqui é da Yangnu. Vou trazer aqui para dentro que acho que fica mais fácil de você ver. Esse equipamento eu gosto muito dele porque ele tem controle de temperatura de cor. Então, aqui tem 5.500 graus Kelvin, né? E você também tem 3.200, que é a luz amarela. Como eu não queria que ficasse muito amarelo, a gente usou a potência máxima na luz branca, né? Que é 99. E aí deixou ele do lado de fora.
atrás da janela e assim a gente tem um reforço da luz natural. Continua simulando a luz natural, que é a luz mais bonita de todas, né, que é a luz que Deus criou, mas a gente tem um reforço aqui da luz do painel de LED para qualquer tipo de eventualidade. E um segredinho da sessão é você preparar antes tudo o que vai acontecer. Então, isso que é muito importante quando a gente está fazendo sessões de acompanhamento mensal do bebê, né? Além de você já ter um contrato certinho com o cliente, do número de sessões que vão ocorrer e tudo mais, eles agendam com uma antecedência e a gente já conversa antes qual cenário que eles vão querer fazer. Então, quando eles chegaram, já estava tudo montado, tudo preparado. E os pais também já estavam orientados a trazer o bebê como de barriguinha cheia. Se ele gosta de ter um soninho na parte da manhã, e o ensaio foi na parte da manhã, já traz o bebê depois que dormiu aquele soninho gostoso. Então o bebê chegou de boa, está alimentado, não está com sono, não passou antes para tomar vacina nem nada, nem foi no médico. O bebê está super tranquilo, super feliz. Foi só colocar ele aqui e o pai começar a fazer umas palhaçadas, que a criança já começou a dar risada, e a sessão durou exatos 19 minutos com 98 cliques. Então é uma coisa assim fantástica, né? Os pais foram embora super felizes, não tomou muito tempo deles, também não tomou o nosso tempo, e a sessão correu com a maior tranquilidade do mundo. E agora nós vamos lá para minha sala, que eu vou mostrar no meu computador como ficaram as fotos, quanto tempo que durou, porque não adianta eu só falar e não mostrar. Então mata a cobra e mostra a cobra morta. Vamos lá, gente? E agora chegou a hora de eu mostrar a cobra morta, ou seja, mostrar as fotos quando começou a sessão, quando terminou, para você ver que a sessão realmente foi realizada em apenas 19 minutos e que renderam 98 fotos. Agora dê uma olhadinha, as fotos já para a seleção, 88 fotos prontas para a seleção. Mas antes de mostrar as fotos e comentar sobre elas e dizer um pouquinho de cada detalhe ali do cenário, de como que eu fiz a sessão, eu queria te falar uma coisa. Tem muitos alunos meus que eles têm aquela crença, quando a pessoa está iniciando principalmente, que montar um cenário é uma coisa super complicada, que vai ter que gastar dinheiro, ou que a pessoa não tem muita criatividade para isso, como que ela vai iniciar na fotografia, né? Mesmo sabendo que a fotografia de família, a fotografia de bebês é uma coisa maravilhosa, principalmente o acompanhamento mensal, sempre tem essa crença aí de que vai precisar de muitas coisas, que vai ser muito caro e muito difícil. Então eu vou mostrar para vocês agora, quando eu comecei lá atrás, em 2009, 2010 para ser mais preciso, como que a gente criou um dos cenários mais famosos aqui do estúdio. Esse cenário de Natal era final de 2010 e a gente ainda estava fotografando na sala de casa ainda, né? E a gente não tinha quase nada para fotografar, tinha pouquíssimo equipamento, fotografava só no fundo branco, fundo preto, mas não tinha quase nada. Aí a Adriana, como estava chegando já perto do Natal, acho que era para outubro mais ou menos, e a gente tinha uma demanda já de fotografia de mães querendo fotografar os bebezinhos em clima de Natal. Aí a Adriana foi na 25 de março, eu lembro, e ela voltou com esse trenó. E na época a gente não tinha grana para investir também, né? Tava numa situação bem apertada ali. Naquela tinha acabado de nascer, tava com o restaurante ainda que não dava muito lucro, só dava status, mas lucro muito pouco. A gente tinha acabado de reformar a casa, todo aquele rolo que você tem quando você tinha acabado de casar também, estava cheio de dívida, então realmente não tinha muito dinheiro para investir em cenários, nem equipamento, nem nada. Mas ela foi e comprou esse trenozinho e a gente montou esse cenário de Natal que vocês estão vendo aí. Era basicamente igual esse daí, só que era até mais pobrezinho um pouco, porque não tinha nem essa manta peludinha embaixo, não tinha ela. O que era aquela enchimento de almofada, sabe? Que é aqueles pelinhos imitando, fica parecendo uma nuvem assim. A gente forrava o fundo branco com aquele enchimento, colocava esse trenozinho, né? Colocava umas almofadinhas dentro do trenó, que a Adriana mesmo costurou ali as almofadas num cetim. Pegava um cachorrinho de pelúcia desse daí, ó, tá vendo? Colocava ali a coleirinha nele e boneco de neve, imitando neve ali, que esse daí, se não me engano, acho que a gente mesmo fez, que era só comprar duas bolas, encaixar uma na outra, passar ali esse tecido nele aí, e colocar os olhinhos, narizinho tudo de isopor, tudo super simples, barato, e a gente montou esse cenário. Foi um cenário que rendeu muitos reais para nós na época e até hoje a gente ainda fotografa nesse cenário. Isso daí, ó, essa foto aí, ela é de 2014, uma sessão de 2014. Esse cenário a gente montou ele em 2011, ainda na sala de casa. Então, assim, um cenário super mega simples. Na época, a Adriana foi lá, comprou, montou ele e a gente começou a fotografar e deu muito certo. Ou seja, são pouquíssimas coisas que a gente precisa para montar um cenário. Um outro cenário que eu vou mostrar para vocês aqui também, que a gente montou do zero e que foi super baratinho. Ó, o outro cenário é esse daqui, é o cenário da sereia. Esse cenário também a gente fez do zero. Tá vendo essa espuminha que tem aqui? Era a espuma que a gente usava lá no cenário de Natal.
Aqui são conchas que a gente comprou passeando por aí, vai num lugar, em outro de praia, sempre tem alguém vendendo alguma concha. E essa ostra gigante aqui, a concha maior, nós que fizemos também. A Adriana também comprou lá na 25 de março numa loja de isopor, né? Uma loja que vende as coisas já prontas em isopor assim, isso daí era só isopor puro. E a gente fez todo o processo aí de passar uma massa corrida, secar, depois lixar, pintar, invernizar e fizemos essa concha, né? E o fundo que é mais engraçado, esse fundo que faz muito sucesso e as mães sempre acabam escolhendo esse fundo, porque tem outros fundos também hoje em dia para fotografar. Esse fundo, sabe o que ele é? Ele é uma toalha de mesa, né, daquelas bem brega mesmo que você compra em loja de R$1,99. A Adriana comprou isso daí e ficou como sendo fundo na época para fotografar o cenário de sereia. A roupinha também foi ela que fez, uma roupa super simples, é só um tecido cortado ali com um enchimentozinho na ponta imitando o rabinho da sereia e tá feito. Então foi uma coisa assim que não custou quase nada pra gente, porque custou um pouquinho só de mão de obra de pintar, passar massa na peça e pintar ela, mas em termos de custo financeiro mesmo foi um investimento super baixo e é um cenário que eu fotografei, sei lá, devo ter fotografado acho que mais de 100 sereias, mais de 200 sereias nesse cenário, essas sereias mirins. Então isso você vê que com pouquíssimas coisas dá para se montar cenários para fotografar bebês, né? Isso que é muito legal dessa área. E agora sim que você viu como é fácil criar cenários, não precisa de um grande investimento, é tudo muito simples, eu vou mostrar como que ficaram as fotos dessa sessão que eu fiz hoje ali de Páscoa, beleza? Olha gente, então tá aqui a pasta das fotos dela, vou colocar aqui em todas. E aqui nós temos, aqui no alto, vê se você consegue ver aí, a sessão, né? Começou hoje, 27/3, às 9h31, a primeira foto que eu fiz. Essa foto aqui não conta porque é uma foto somente com uma fichinha que a gente faz para saber depois quem são os pais, a idade do bebê e tudo mais. Então a foto, quando começou a sessão mesmo, foi essa daqui, 9h44 da manhã. Essa foi a primeira fotinho que eu fiz. E aí você corre aqui a barra, quando chega no final da sessão, a última foto, 10 horas e 3 minutos. Às 10h03 da manhã eu terminei. Comecei às 9h44 e fui até às 10h03 da manhã. Faz as contas, isso aí vai dar 16 com 3, 19 minutos de sessão. E o número de fotos foi esse daqui, 108 fotos. Aqui ó, 109 arquivos. Tirando aquele arquivo daquela foto que não vale, 108 fotos. Das 108 fotos, a gente já deu uma limpadinha aqui para mandar para o cliente escolher. Ficaram 88 fotos. Propriedades, vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá aqui, ó. 90 arquivos. Na verdade são 90 arquivos, mas são 89 fotos. Quer dizer, 89 fotos muito boas para o cliente escolher 10 fotos. Esse que é o lance de fotografar acompanhamento mensal de bebês. Normalmente são pacotes mensais, ou bimestrais, ou trimestrais, mas que o cliente fecha um pacote para ele escolher apenas 10 fotos por sessão. Se a sessão corre tudo bem, você faz ela direitinho, com o roteiro, do jeito que eu ensino a fazer, você consegue fazer uma quantidade muito maior de boas fotos. Por exemplo, aqui no caso renderam 90 fotos, e o cliente vai ter esse bom problema para ele, que é de ter que escolher entre 90 fotos muito boas, as 10 preferidas que ele tem. E é aí que entra a questão de você conseguir ter um plus ali no seu faturamento, que é a venda de fotos extras. Então agora eu vou mostrar para vocês como que foi o ensaio, as fotos, comentar um pouquinho em cima de cada uma para você ter uma ideia de como que a gente produziu uma sessão super rápida e que deu super certo. Então vamos lá gente, ó, quando foi 9h45, essa foi a primeira foto valendo já é uma foto muito boa para os pais escolherem, né? O ângulo está um pouquinho de cima para baixo por conta da posição que a bebezinha ficava, porque como eu expliquei lá no começo desse vídeo, essa bebezinha tem 5 meses, ou seja, ela não para sentada sozinha. Aí nós colocamos ela dentro desse cestinho, apoiadinha dos dois lados, e aí ela consegue ficar paradinha. Mas porém é difícil você fazer essa foto numa posição que esteja num ângulo, né, que esteja na mesma altura da bebê. Você tem que ficar sempre um pouquinho acima para ela ficar bem exposta, o rosto dela ficar bem exposto. Aí depois nós viemos aqui com as outras fotinhas, com uma variação aqui de fotos, pegando o ângulo mais aberto, aqui pegando todo o cenário. Perceba que esse cenário ele até tem muitos itens, né? Mas não precisaria ter necessariamente esses itens que tem aqui do lado esquerdo. A gente colocou porque tinha muita coisa de Páscoa aqui, mas se eu estivesse começando, eu poderia normalmente fazer ele somente com um cestinho, aqueles dois coelhos ali atrás, um ovinho, e a janela ali já estaria um cenário perfeito. O detalhe que eu mostrei
no começo do vídeo também a respeito daquela luz que eu coloquei lá atrás, um flash, tá vendo? Aí dá a impressão que a janela está acesa. Isso daqui dá um efeito bem bacana. Quando é possível de você fazer, vale a pena porque dá um tchanzinho na foto, né? A bebezinha super fofinha, o pai ficava animando e aí ela interagiu super, né? Então quando a criança interage bastante, aí a gente consegue fazer fotos muito boas. Presta atenção nessa foto aqui, eu já fiz ela mais fechadinha, uma composição, né, de um ângulo bem mais fechado. E no fundo, que está os coelhos, eles estão desfocados. E aquelas flores lá atrás da janela está mais desfocado ainda. Então isso tem a ver com a abertura que eu usei. Quando você vai fotografar bebês, você sempre faz a maior abertura possível, porque faz parte de uma foto profissional ter um bom desfoque no fundo. Vamos imaginar que essa foto tivesse com foco em tudo, se tivesse usado uma abertura bem fechada ali, um F8, sei lá o que, F10, ia ficar muito mais confusa a foto, porque como não teria desfoque aqui nos coelhinhos, eles iriam concorrer com a bebê. E como a bebê é o que interessa, que está em primeiro plano, é importantíssimo que haja o desfoque no fundo. Com relação à luz, você perceber aqui do lado esquerdo da bebezinha está a sombra e do lado direito vem a luz entrando. Então aqui você consegue perceber claramente que a luz tem uma direção. E é esse tipo de iluminação que faz a diferença em uma foto de bebês. Aqui também está a criança. Aqui eu fiz um detalhezinho do pezinho dela, que os pais sempre gostam de fotografar os detalhezinhos dos pezinhos. Aqui uns closes, né, para pegar mais pertinho. Aqui ela numa situação bem engraçadinha. E aqui ela feliz da vida. Nessa foto dá para ver bem que esse cenário, esse fundo, ele poderia ser um pouquinho mais largo em comparação ao cenário, porque acaba faltando um pouquinho de fundo aqui na lateral esquerda. Mas isso daí, quando você coloca no Photoshop, é muito fácil de resolver. Dá para estender esse fundo aí no Photoshop de uma forma muito rápida, né? Se você quiser preservar a foto nessa composição, né? Poderia cropar ela, fechar um pouquinho mais aqui e aí já não teria que mexer com o fundo. Que é o que aconteceu nessa daqui. Na câmera mesmo eu já fiz um outro enquadramento e aí nesse enquadramento aqui já não aparece o fundo ali, já fica tudo certinho. Aqui também foi um plano mais aberto. E aqui novamente eu virei a câmera no retrato, um plano mais fechadinho, que eu acho que é o que ficou mais legal. Aqui sempre que você fotografar bebês também é importantíssimo fazer os close, né? Fazer um enquadramento bem mais fechadinho, pegando só o rostinho do bebê, porque os pais valorizam muito esse tipo de foto. E aqui de novo, você percebe que o fundo, que são os coelhos, estão totalmente desfocados. Então esse desfoque, que pode ser feito até com um celular hoje em dia, é que faz a diferença para toda a atenção da foto ficar aqui na bebê e não no fundo, que seria os coelhos ali, que estaria até estragando a foto se não estivessem desfocados. Aqui também de novo, bebezinha com sorriso banguelinha mais lindo. Aqui uma de frente também fica bem bacana. E ela ia tombando, ficando deitadinha, né? Criança de 5 meses não consegue ficar muito firminha. Depois a gente ia e levantava ela e colocava ela pro outro lado. E aí vai seguindo a sessão. Mas isso é uma coisa super rápida, né? Quando o bebê tá de boa, essa bebezinha ela chegou já alimentada, chegou toda prontinha, já não estava com sono, não estava com nada. Então é a sessão perfeita que você quer ter todos os dias, né? Percebe que a luz é uma luz super simples, que vem daqui olhando para a foto, a luz está vindo da direita para a esquerda. Do lado esquerdo forma uma sombra bem suave. Eu tinha um rebatedor aqui também para amenizar essa sombra. Mas não há segredo nenhum em fotografar bebezinhos desse jeito. Aí ela queria comer o vestido. A bebê também é um vestidinho super simplesinho que a gente tem aqui no estúdio. Tem alguns modelos de vestido para oferecer para as bebezinhas, né? Isso aqui você compra até em AliExpress. Hoje em dia é muito mais simples de se ter. E um enfeitezinho de Páscoa aqui bem bonitinho, tipo uma orelhinha de coelhinho, que é o que a gente utilizou, nada muito sofisticado, bem tranquilo mesmo. Aqui a bebê com o sorriso mais lindo do mundo, essa foto vale milhões. E aqui depois, eu falei no começo que foram 19 minutos de sessão, 108 fotos, não tinha falado 98, mas foram 108 fotos, e com duas mudanças de cenário. Aqui conta como uma mudança de cenário, porque a bebezinha saiu de dentro daquele cestinho e foi para cima dessa mantinha. E aqui a gente tentou fazer com que ela ficasse sentadinha por alguns segundos. A Jenny fica segurando com o braço aqui atrás. Aí a Jenny tira o braço e a gente faz a foto. Mas ela não estava gostando muito não. Aí o que a gente fez? Colocou ela de barriguinha para baixo. Já está em cima de uma outra almofadinha aqui. Uma coisa também super tranquila de você ter aí no seu estúdio, onde você estiver. Que é só uma almofada mesmo, num paninho de cetim brilhante, bem bonitinho. E colocar uma bebezinha de barriga para baixo. E aí ela gostou, ficou feliz.
e fez mais algumas fotos. Essas fotos já estão praticamente até prontas para entregar para o cliente, a gente só passou no Lightroom, uma coisa bem rápida mesmo. A gente passou aqui para mostrar para vocês, mas daqui para entregar para o cliente não tem muita diferença não. E aqui a gente colocou os pais junto, porque é fundamental que quando faz uma sessão de acompanhamento, sessão de bebê, que os pais estejam juntos também para marcar aquele momento, né, que é a fase de 5 anos do bebê. E aí os pais toparam entrar na brincadeira, colocaram também uma orelhinha de coelhinho. E aí eu sempre coloco os pais de um lado só para a luz vir do mesmo lado e pegar todo mundo da mesma posição, fica um negócio bem interessante. O pai é maior, ele fica atrás da mãe. E aqui muitas vezes eu diminuo um pouquinho o desfoque para não ter risco de focar em um e não focar no outro. Ou seja, eu fecho um pouquinho mais a abertura da lente. Aí aqui a gente fotografou, fiz várias fotos com eles aqui. Eles segurando, depois fizeram sem o chapéuzinho, né, sem as orelhinhas e também sem óculos, para eles terem recordação de todos os tipos e para facilitar a escolha de fotos deles. Aí depois a gente saiu para fora daquele set e veio aqui para uma parede que foi feita aqui, um boserri, que a Adriana mesmo fez esse boserri aqui, é de isopor, se não me engano. E aí fizemos mais algumas fotos com a bebezinha ali, eu só coloquei aquela mesma luz de LED, eu coloquei ela ali para forçar um pouquinho mais, porque a luz do dia, como o dia estava nublado, a luz estava muito fraquinha. Aí eu pus a luz de LED bem fraquinha ali, só para dar uma forçadinha na luz principal. E o mesmo esquema, tem sombra só de um lado, né? A luz vem pela esquerda aqui e a sombra fica do lado direito. Pegaram a criancinha, depois eu inverti a posição, coloquei no colo da mãe e pronto. E temos aqui uma fotinha, quer dizer, uma sessão de acompanhamento mensal de bebê feita em menos de 20 minutos, que renderam lindíssimas fotos. Então vocês viram que foi uma coisa relativamente simples. Por que a sessão ocorreu super rápido? Porque a gente já tinha o cenário preparado antes, né? A cliente ela escolheu até quase que em cima da hora, mas a gente já tinha as coisas à mão, já sabia que poderia ser um cenário de Páscoa, enfim, nós estamos na época de Páscoa, né? E a gente montou o cenário, a bebê veio já numa situação bem legal, porque a gente conversou com os pais antes para já trazerem a bebê de preferência já alimentada, já se ela tem a mania de dormir na parte da manhã, já tirar o soninho dela antes e tal. E ela chegou de boa e a sessão foi super rápida, porque numa sessão de acompanhamento mensal, o que você precisa é de no máximo uns 10 ou 15 minutos da bebezinha, boazinha, sentadinha ali no cenário. É só isso que você precisa, não precisa de mais do que esse tempo. Então, dessa forma que a gente conseguiu fazer. E aí, com relação aos cenários, o que a gente sempre fala é o seguinte: menos é mais. Menos a mais. Significa o quê? Que quanto menos itens você tiver, melhor vai ser. É como se fosse você comer um prato de comida lá em Portugal. Quando você vai em um restaurante, aqui, por exemplo, eu estou aqui trabalhando no meu estúdio, e aí eu saio para almoçar, para comer um prato. Eu vou até uma padaria qualquer aqui perto do estúdio. E aí você tem ali aquele buffet para você comer por quilo. E no buffet tem pelo menos 8 ou 9 pratos quentes. Sendo que desses pratos quentes tem pelo menos umas 3 ou 4 proteínas. Aí tem mais arroz, feijão, às vezes tem macarrão, tem um empanado, tem um nhoque, tem não sei o que lá. Então no mínimo uns 8 ou 9 pratos quentes e de mais uns 8 ou 9 pratos frios. Ou seja, aí tem mais salada disso, salada de beterraba, salada de abobrinha, já tem alface, tomate, tem um monte de coisa. Então é uma variedade enorme, isso em qualquer lugar que você vai daqui de São Paulo, acho que do Brasil todo, costuma ser assim, né? Se é um bifezinho, é um buffet que tem muita coisa. Como que era lá em Portugal, quando eu saía para almoçar no dia a dia, assim, perto de casa e tal, descia aí até algum café, né, comer um almoço ali, um menu do dia, né? Aí o almoço ele era composto por, no máximo, estourando 4 ingredientes, mas geralmente era 2 ou 3 ingredientes que compunham o almoço. E eu gostava muito, então muitas vezes você ia comer, o prato do dia era arroz de pato. O que é arroz de pato? É o arroz com o pato, com a carne de pato desfiada e com umas rodelas de temperado, tal, tem um molho, tem tempero, tem tomate, não sei. E com umas rodelas de chouriço, que é a nossa linguiça aqui, eles chamam lá de chouriço, né? Então era basicamente isso daí, era um arroz de pato, era um prato só, era aquele prato ali. Ou se eram umas almejoas à alentejana, por exemplo, era tudo junto, era carne de porco com as ostras, com o arroz e tal, e era um prato, era aquilo ali, eram 3 ou 4 ingredientes no máximo. E eu gostava disso, tinha um outro também bacana que eles chamavam de picanha à brasileira. Picanha brasileira era o seguinte, era como se fosse um carpaccio de picanha cortada bem fininha, né, umas 4 ou 5 fatias de picanha bem fininha, com arroz, feijão preto e batata frita. E acabou. 4 ingredientes, era o prato ali. Comia muito bem lá. Inclusive esses menus que a gente comia assim nos barzinhos eram muito legais, porque vinha sempre uma sopa de entrada, aí vinha esse prato principal ali, geralmente é um prato pronto, às vezes era à la carte, mas era só com aqueles itens, né? Um prato pronto. Aí depois tinha uma sobremesa e um café. E também acompanhava, se você quisesse, uma bebida. Então a bebida podia ser, por exemplo, um copo de vinho, né? Um copo de vinho português,
ou se não um suco ou um refrigerante. Mas levando aqui para a nossa questão dos cenários, é isso, não precisa ter muitos ingredientes, muitos itens no cenário para eles ficarem legais, né? Menos cenários é mais legal, fica mais bonito, fica mais clean o cenário, porque o principal de um cenário de bebê é o bebê, não é o cenário, entendeu? Então, quanto menos coisas tiver e coisas bem colocadas, bem pensadas e que tenham desfoque de fundo, é isso que vai contar. Não precisa investir muito dinheiro para ter um cenário bacana. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dá para iniciar na fotografia mensal de bebês sem precisar fazer grandes investimentos. Tudo que a gente fala com relação à fotografia de bebê é muito mais simples e tranquilo de se fazer do que comparado a outros tipos de fotografia. Tá bom, gente? Então fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, até mais, valeu, Rony Sanches.